Então, nós já sabemos o conceito de compra e venda, a natureza jurídica de compra e venda e a classificação do contrato de compra e venda. Mas é importante que nós saibamos, que nós tenhamos conhecimento que o contrato de compra e venda ele tem elementos que são essenciais e outras avanças que fazem parte do contrato. Mas quais são esses elementos essenciais? Ou seja, o que é essencial para que exista a compra e venda? E se é essencial, significa dizer que se eles não existirem, de compra e venda não se trata ou o contrato não foi concluído. Então, são 3 os elementos essenciais da compra e venda, que é o consentimento das partes, a coisa e o preço. Didaticamente, eu vou começar explicando sobre a coisa e o preço, certo? Depois eu falo do consentimento. Então, a coisa no contrato de compra e venda nada mais é do que o objeto, que se pretende vender e que se pretende comprar, certo? E nesse momento nós temos que pensar, será que tudo pode ser objeto de compra e venda? Será que todas as coisas podem ser objeto de compra e venda? Muita coisa pode ser, mas nem tudo. Então nós temos que pensar que a coisa, ela pode ser móvel ou imóvel, certo? Ela pode ser determinada ou determinável, ela pode existir ou vir a existir, pode ser uma coisa futura, pode, tá? Ela pode ser material ou imaterial. Sendo imaterial, nós temos que observar porque pode ser que não seja compra e venda ao contrato, pode ser que seja um contrato de cessão onerosa de direitos, como por exemplo, acontece muito hoje em dia, venda de software ou de tecnologias, isso não é contrato de compra e venda, é cessão onerosa de direitos. Tá? E aí tem uma lei específica que vem nos auxiliar, mas não é o objetivo da nossa aula, eu só quero dizer quais que podem ser os objetos da compra e venda, o que é uma coisa para compra e venda. Então, pode ser uma coisa móvel ou imóvel, determinada ou determinável, que exista ou que venha a existir, certo? Pode ser litigiosa ou não. Se for uma coisa litigiosa, se tem um processo envolvendo, isso tem que ficar muito claro para as partes. Porque alguém que compra um bem que é objeto de um processo litigioso, pode ser que ela assuma o risco por aquela situação. Então, isso tem que ficar muito bem explicado na relação contratual. Prof, mas será que todas as coisas podem ser alienáveis, pode ser objeto de compra e venda? Não, nem todas. Agora a gente tem que olhar, por exemplo, um imóvel. Será que todo imóvel pode ser alienado? Não, nós temos que observar se aquele bem está disponível à alienação. Como assim, prof? Bom, nós temos que lembrar que existem situações que impedem que o bem seja alienado. Vamos imaginar aqui que aquele bem seja objeto de uma demanda judicial e o juiz tenha decretado a indisponibilidade sobre aquele bem. Bom, se o bem é indisponível, se consta lá na matrícula do imóvel a indisponibilidade decretada pelo juiz, aquele bem não pode ser objeto de um contrato de compra e venda, certo? Então, bens indisponíveis por uma determinação judicial não pode ser objeto de compra e venda. Existem outras situações também. Nós temos que pensar aqui e lembrar do bem de família. Todo mundo lembra que existe bem de família? O bem de família ele pode ser de 2 formas. Nós temos o bem de família legal e o bem de família convencional. O bem de família legal pode ser alienado, pode ser transmitido, pode ser doado, não tem problema algum. Todo bem de família recebe tratamento lá pela Lei 8.009. Ok, esse está disponível, pode ser alienado. Mas pode ser que aquele bem de família seja convencional.
aquela família instituiu aquele bem de família e vai constar lá na matrícula do imóvel que é um bem de família e, portanto, aquele bem ele não está disponível para ser alienado. Para ser vendido tem que ter autorização, tem que ter participação do Ministério Público, aí sim ele pode ser alienado. Então é importante a gente olhar para a coisa que se pretende vender e se pretende comprar e fazer uma análise para ver se ela está alienável, se ela é alienável, se ela está disponível para ser negociada, certo? Ok, mas vamos imaginar então que sim, ela é disponível e ela vale 100 mil reais. Então essa coisa vale 100 mil reais. Então, a coisa é um elemento essencial e a gente tem que ter todo um cuidado, uma análise, um estudo sobre a coisa no contrato de compra e venda. E o próximo elemento essencial é o preço. E o preço nada mais é do que a remuneração do contrato de compra e venda. O preço nada mais é do que o valor que o comprador vai pagar para o vendedor por aquela coisa, por aquele carro, por aquela moto, por aquele celular, por aquela casa, certo? Então o preço ele tem que ser certo e determinado ou determinável. E nós temos que lembrar de um princípio que chama princípio do nominalismo. Princípio do nominalismo está previsto lá no artigo 315 do Código Civil. E no Brasil, os contratos de compra e venda, eles têm que ter previsão do preço em moeda nacional. Então, o contrato de compra e venda tem que ter a previsão do pagamento do preço em reais. Claro, exceção nós temos para os contratos internacionais de importação e exportação, que aí tem um regramento específico. Mas os nossos contratos de compra e venda de imóvel, o preço do imóvel, ele tem que ser em real. Prof, mas eu vejo tanto contrato de compra e venda com pagamento em soja, com pagamento em milho, em feijão, como é que isso fica? Olha, o preço daquela fazenda, o preço daquela casa é em reais, mas a gente pode converter o pagamento em soja, em milho e tudo mais, mas isso é lá nas cláusulas específicas do pagamento que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, como elementos essenciais do contrato de compra e venda, nós temos o preço, a coisa e o consentimento. Bom, nós já sabemos o que é a coisa e sabemos o que é o preço. E o consentimento nada mais é do que quando o vendedor e o comprador concordam com a coisa que está sendo vendida e comprada, com o preço que o comprador pretende pagar e o que o vendedor vai receber, certo? Então, o consentimento nada mais é do que esse acordo de vontade entre o comprador e o vendedor sobre a coisa, sobre o preço e sobre a forma de pagamento. Mas no momento em que nós vamos analisar o consentimento, nós temos que lembrar que existem algumas particularidades no que tange ao consentimento. Porque é no momento em que a parte consente que nós temos que analisar se essa parte é plenamente capaz, se o consentimento dela está livre de um vício, de um erro, certo? Então, o consentimento é no momento em que as partes consentem, no momento em que elas acordam sobre o contrato de compra e venda. Mas aqui nós temos inúmeros desdobramentos e eu farei um vídeo para falar só sobre o consentimento das partes e os desdobramentos desse consentimento.